falava ainda há pouco que o mundo está na rota para aquecer de 2,4 a 2,6 graus Celsius. É um alerta que foi emitido globalmente pela ONU. Aliás, todos os órgãos globais e os mais comprometidos nacionalmente, no caso do Brasil, têm alertado para isso. Mas um detalhe, isso não é de agora. Todas as conferências, todos os eventos globais, mundiais, já desde o século passado, alertavam que a questão ambiental era uma questão fundamental para a humanidade, que impacta a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a economia dos lugares, o desenvolvimento dos lugares, impacta toda a nossa vida. E aí a gente olha e mostra e vê que a mais abrangente avaliação já feita sobre o andamento de combate à crise climática, apontada pela ONU, e apesar de todos os avanços ao redor do mundo, não é suficiente. E muitos cenários são irreversíveis. Se a gente fizer um pouquinho o dever de casa, ou acelerar no que diz respeito à ODS, por exemplo, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do planeta, a gente consegue reduzir isso aí. Mas tudo aponta que é quase um caminho sem volta. Nós estamos, enquanto humanidade, definitivamente em maus lençóis e em apuros. É por isso que a gente trouxe aqui ao nosso programa o geógrafo Carlos Said, uma autoridade em clima e meio ambiente. Ele tem graduação, hoje eu estou enrolada, né? Graduação é o clima, é o calor. Graduação, doutorado na área de geografia, é professor de geografia na Universidade Federal do Piauí desde a década de 1990 e atua na área de climatologia e clima urbano faz bastante tempo. Então, ele já viveu muitas fases e já viu muita coisa passar diante dos seus olhos e principalmente quando se diz respeito a clima. Professor, muito obrigada pela sua presença nos nossos estúdios. A gente vai discutir um assunto que é fundamental, é essencial, particularmente no caso do Piauí e de Teresina, que a gente já tem temperaturas altas. Está na casa do insuportável, muita gente tira graça, tira onda, a gente fica dizendo as mesmas coisas sobre o clima o tempo inteiro, mas nunca foi piada, sempre foi sério. Então eu queria que você nos atualizasse sobre a página que nós estamos hoje, quando se trata de aumento de temperaturas, de meio ambiente, de climatologia, onde estamos e para onde estamos indo. Bem-vindo. Obrigado, Maia, e obrigado pelo convite, né? É um prazer e honra, né, ter essa conversa contigo e com todos os ouvintes, porque, na verdade, esse tema, ele está na pauta, né, das nossas vidas, eu diria que esse tema tem uma ligação direta, né, com todos os aspectos das nossas vidas, né? Desde a questão orgânica, né, e aí eu falo da saúde, a economia, ao nosso modo de vida, enfim, né? Clima tem a ver diretamente com praticamente tudo das nossas vidas. Agora, né, no meu entendimento, precisamos avaliar sempre as questões locais, né, e práticas locais associadas e articuladas com as práticas globais, né? Porque o fenômeno climático, ele é sempre sistêmico e ele precisa ser compreendido à luz dessa perspectiva de ser um fenômeno sistêmico. O que quer dizer que nada está desarticulado e nada está desconectado. Quando você para pensar, né, no comportamento das altas temperaturas e nas consequências dessas altas temperaturas, você tem que, né, fazer algumas relações com tudo que se pratica no mundo, mas também com tudo que se pratica no teu lugar, no teu espaço da vida cotidiana. Individualmente e coletivamente. Então, é assim, pensar o que o Piauí faz, o que Teresina faz no contexto de mundo e o que cada lugar do mundo está fazendo. Porque em climatologia as coisas não estão desvinculadas. O que nós fazemos aqui, temos consequências no plano imediato, mas estamos também contribuindo para consequências no plano global, né? Então, de alguma maneira, né, isso está tudo interconectado e as escalas, né, de lugares longe e de lugares próximos, elas se articulam, né?
Então, né, mais uma vez eu quero te dizer que as práticas ambientais, né, o cuidado com vegetação, o cuidado com a forma das cidades, como as cidades se desenvolvem, o cuidado com o tipo de energia que se está produzindo e que está se consumindo, o cuidado com o uso de energias que tenham a base em produtos fósseis, enfim, tudo isso precisa ser matéria urgente do globo, né, de todo o nosso planeta. Quais foram os marcadores mais importantes, recentes ou mais antigos, que a gente não observou em relação ao clima, em relação ao que estamos vivendo hoje, de altas temperaturas ou baixíssimas temperaturas, ou degelo, e que a gente não observou e que a gente não fez o nosso dever de casa? Porque a gente já viveu outros fenômenos, né? E que chamaram a atenção de especialistas e pesquisadores e que levaram à emissão de alertas importantes, né? Por órgãos e organizações globais e até locais. O que a gente não observou? Quais foram os marcadores mais recentes de virada que a gente tinha que ter ficado atento, professor, na sua opinião? Pronto, eu acho, né, que tem marcadores que são históricos, né, e que eles têm sido alertados pela comunidade científica, mesmo assim o mundo não tem se tocado para o cuidado devido. Por exemplo? Por exemplo, o uso de combustíveis fósseis. Né? Uhum. Gente, né, isso precisa ser urgentemente considerado e tratado, né, com o devido cuidado e preocupação no mundo inteiro. Né? O CO2, né, é o gás que impacta, digamos assim, no aquecimento global, mais de 80%. Ele é responsável por mais de 80% de todo o aquecimento global no planeta. Né? E, sabe, de repente, continuamos usando, né, combustíveis fósseis, né, numa escala gigantesca. Né? Ou o mundo, né, toma conta disso, né, e cuida disso, ou então a gente vai continuar aquecendo, não tem jeito. Né? Isso é uma questão de decisão política, claro que tem, né, isso está articulado também com o modelo de desenvolvimento econômico de cada estado nacional, de cada lugar do mundo, né, tem a ver com a economia, mas, contudo, precisamos resolver essa questão. Né? Interessante que o mundo ele foi se articulando a partir do momento que ele estabeleceu as ODS, né? Sim. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a partir do momento que ele organizou conferências globais, mundiais, que são várias, né? Sim. Que existem hoje. O Brasil, inclusive, vai sediar, né, no próximo 2025. Ano a COP... a COP 30, no ano de 2025, exatamente, em Belém, Pará. Que vai ser no Pará. Sim. E elas vão acontecendo e a gente vê que a articulação global, ela não resulta em mudanças melhores. A gente vê todos os países, isso entrou na pauta de todas essas organizações, dos BRICS, do G20, pautas globais, pauta de COP, pauta em todos os... Faz tempo, das ECOs, né? Eu lembro em 1992, acho que foi em 1992, Sim. Né? O mundo já se articulava e a gente tinha uma chance de não chegar onde chegamos. E a gente não fez o nosso dever de casa. Maia, né, a emissão, né, de gases de efeito estufa, a emissão continua aumentando do planeta. Sim. E continua aumentando do nosso país. A gente chegou a ponto do crédito de carbono ser comercializado em bolsas de valores como a Bolsa de Nova York, por exemplo. Exato. Se ganhava dinheiro com a capacidade de poluir. Eu poluo menos, você polui mais, então eu vou te vender a minha capacidade Sim. de poluir. Né? Bom, mas se você, voltando, me permitindo aqui, voltando à história dos marcadores, né? Então eu acho que os gases de efeito estufa, né? Sim, essa é uma questão, marcante, o mundo precisa resolver, o Brasil precisa resolver. No entanto, nós temos também outros aspectos que precisam ser considerados e cuidados pelo mundo todo, pelo mundo inteiro e também pelo nosso país, né? A questão do desmatamento, né? A questão da agricultura, o modelo de agricultura
que se tem no mundo e que se tem ainda também no Brasil, né? Isso tem contribuído enormemente para o aquecimento Sim. global, né? O Brasil precisa, né, cuidar das suas florestas, o Brasil precisa cuidar dos seus biomas, o Brasil precisa reflorestar aquilo tudo que já foi destruído em nome da pecuária e em nome da agricultura, principalmente. E o Brasil, de novo, tendo a chance de ser uma liderança, por causa da Amazônia, Sim. mas ser uma liderança, por causa do tamanho do Brasil, de ser uma liderança, de novo, e ser uma voz importante globalmente. Mas aí, professor, eu até vou ver aqui, você sabe que tem esse NDC, né, que é a abreviação para Contribuição Nacionalmente Determinada, né, que trata da mitigação dessas coisas todas. Quando a gente olha para governos, empresas, comunidades e outros atores chaves, a gente vê nessa análise de NDC os atuais compromissos climáticos desses países que a gente estava mencionando agora, e é um documento que aponta que para o planeta ficar alinhado com a meta de limitar o aquecimento global até 1,5 graus Celsius, que essa é a meta, mas vocês estão nos dizendo, pesquisadores, que a gente vai muito provavelmente chegar a 2,6, o que vai tornar esse planeta um caos mais do que o que está, né? Então, assim, essa meta aqui que eles estão falando, existe uma lacuna de emissões e que ainda precisam ser cortadas 20,3 gigatoneladas, eu não sei nem o tamanho disso, a 23, gigatoneladas de CO2 equivalentes a o que a gente está falando, que é uma unidade usada para somar os diferentes gases que causam o efeito estufa. Eu fiz questão de fazer esse recorte porque você tem chamado muita atenção para o efeito estufa, que a gente não observou. O ano de 2022, o Brasil emitiu mais de 1 bilhão de toneladas de CO2. Né? Então, assim, isso tem uma representação poderosa para o meio ambiente, poderosa que eu estou falando no sentido maligno até, no sentido nefasto de produzir. Esse estudo, ele mostra que no período pré-industrial, de 1850 a 1900, o planeta aqueceu 1,1% graus Celsius, com inquestionável participação humana nesse processo, que leva a eventos climáticos cada vez mais extremos e frequentes. Pronto. Eu estou falando isso porque a Revolução Industrial e outras foram também marcadores importantes e que a gente não fazia ideia, não tinha informação. A ciência, ela passou a fazer parte das nossas vidas e ela passou a ser demandada e também ela passou a compartilhar o que estudava muito recente na história da humanidade. Então, até a Revolução Industrial, né, o mundo ele emitia em torno de 280 partes por milhão de CO2 na atmosfera, né? Sim. Agora, né, depois dos anos 2022, né, esse valor ultrapassou os 400, né? Sim. Os 400 parte por milhão. Então, isso é um horror, porque, né, se essa emissão aumentou, né, porque esse percentual é o seguinte, Maia, quando você diz assim, 280 parte por milhão, quer dizer que são 280 moléculas de CO2 no total de 1 milhão de moléculas de ar seco. E aí a gente se depara com a degradação de florestas, que são locais que potencialmente, vocês falam que são os sumidores de carbono. Né? E a gente não pensou e nem pensa nessas florestas como um efeito que se contrapõe a isso. Né? Aí a gente pensa também, professor, a necessidade urgente de escalar a energia renovável. É muito importante para poder eliminar esses combustíveis que são fósseis. E que a gente está muito atrasado. Muito. Tá? E eu né, assim, ligado a isso e ligado aos efeitos de que a realidade contemporânea aponta no mundo todo, né, eu entendo que também há uma necessidade da gente pensar como o próprio mundo e como a própria natureza responde a isso tudo. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Né?
nós temos as consequências imediatas, né, geradas pelas ações humanas, né, mas a natureza também ela tem os seus protocolos, né, de como os protocolos naturais, digamos assim, de como tudo se processa, né. Esse ano, né, de 2023, como não bastasse todos os efeitos gerados pelas ações antrópicas humanas, né, nós temos aí um El Niño super forte, né, em que o El Niño altera todas as condições atmosféricas. Que sempre existiu, né? Que sempre existiu, mas ele é cíclico, sim, né? Sim. E a ciclicidade dele, ela é incerta, né? Nós não sabemos, a ciência ainda não comprovou quando, né, ela não tem como prever quando ocorrerá o próximo El Niño, né? Você pode ter 3 anos consecutivos com El Niño ou pode ter 5 anos sem El Niño. E a gente está falando de um fenômeno. De um fenômeno, né? E que ele provoca essa, né, essa turbulência toda no quadro você inclusive natural. falar sobre isso, eu queria lhe pedir desculpas que eu lhe interrompi, que tipo o efeito, né, que ele tem causado. Então assim, hoje essa onda de calor, né, que está posta no mundo e no Brasil, de norte a sul, né, em lugares, né, com temperaturas mais agravadas, como é o nosso caso, né, essa onda de calor ela é gerada, claro, por tudo que tem ocorrido, né, derivado das práticas humanas, mas também ela está, né, essa onda de calor ela está associada também a condições que vêm da própria natureza. Né? Mas os países, todos os países, e a gente está falando de uma escala global, planetária, se mostram, por tudo que a gente tem visto, que mostram que não estão preparados para os efeitos inevitáveis desse aumento de temperatura. Não estão preparados. Não estão. Os mecanismos de adaptação que queria saber quais o que você identifica como mais eficiente, eles não vão dar conta do que significa 1,5 ou o extremo que está sendo. 1,5 é o que a ciência disse que estava escrito nas estrelas e nas pesquisas, né, da forma preditiva, né, que vocês nos mostravam. 2,6 é o que pode acontecer e que se desenha para ir para isso. 2,6 de aumento de temperatura da Terra é insuportável, professor. Né? Então, vamos falar desses mecanismos de adaptação. O que você considera que tem sido mais eficiente, professor Carlos? Olha, na verdade, eu entendo que a eficiência, né, ela está muito ligada à cidade, né, e ao planejamento das cidades. Né? Sim. Por quê? Né? Acho que temos que pensar num ponto de partida para todo esse problema, que o mundo se tornou urbano, né? Então, a urbanização, né, como, digamos assim, práticas humanas e derivadas das ações humanas, a urbanização é por ação humana, né? Né, quer dizer, esse projeto do mundo, né, do mundo urbanizado, né, ele impactou, na verdade, a natureza do mundo e impactou a dimensão climática. Então, hoje você tem muito acréscimo das temperaturas em função de quê? Por conta de que as cidades, a cada dia, né, elas, digamos assim, exigem mais necessidades de consumo, por exemplo, de combustíveis fósseis, né? As cidades não são inteligentes. Elas né? não são inteligentes, são projetadas, Então, né? um grande urbanista francês já dizia há décadas de que o problema ambiental do mundo não é nem a fauna nem a flora, é a metrópole, né? Quem disse isso? Né? Te peguei. Me pegou. Mas não precisa perder tempo com isso. Tá, a minha produção depois eu te digo. Pesquisa e a gente põe aqui para o pessoal. Então, assim... que não seja importante, viu, gente? Tanto que eu estou pedindo para colocar. É normal, professor. Volte para o que você estava dizendo que nos interessa. Então, assim, a cidade, né, se você me pergunta, né, quais são as medidas? Quais são as medidas? Acho que a primeira é pensar numa cidade sustentável, é pensar numa cidade responsável com a natureza. Nós não temos isso. Né? A gente não tem, eu acho que a gente precisa urgente, já deve ter, e se tiver, ou você me diz, ou você daí manda para mim, financiamento climático. Acho que a gente tem que ter aporte de recursos. Eu sei que tem numa escala, principalmente quando existem essas COPs, essas coisas todas dos países que se reúnem. Eu sei que muito do que se diz ali depois se esquece, senão a gente não estaria nessa página catastrófica que a gente está, mas que já existe
globalmente recursos voltados para esse financiamento climático. Porque é necessário ter, mas as políticas públicas também não estão levando em conta isso. Claro que não estão. Bom, o urbanista francês é Paul Virilio. O professor é igual a mim. Enquanto eu não lembro, eu fico empolada, professor. Paul Virilio. Enquanto eu não lembro, me dá uma empolação. Pronto, agora relaxei porque me lembrei. Paul Virilio. Obrigada. Tá? E aí, esse financiamento climático e a falta de políticas públicas que podem, eu vou dizer uma palavra que ela não é adequada, mas pelo menos mitigar, né, o que está acontecendo, que é tipo atenuar, gente. Porque, na verdade, a gente tem que ser mais forte ainda, mais contundente. Certeza. Não está num nível de mitigação. Não. Está num nível de catástrofe. E se tratando de Brasil, né, precisamos avançar muito, sabe? Teresina, por exemplo, vamos para Teresina. Piauí é um estado que é conhecido por ser muito quente, entre outros estados, né? Existem outros estados que as temperaturas são bem altas, né? Mas no caso do Piauí, você que está nos vendo em outros estados, a gente aqui nessa época de BR-Obró, setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente bate aí a casa dos 44, 42, 40. Eu digo a vocês, eu já vi temperatura agora esse ano 48. A sensação térmica. Quando a gente considera a sensação térmica, gente, fica insuportável. Porque se a gente tem 40, 42 ali, a sensação térmica, ela beira ali os 50 graus. Não é, professor? O conforto, né? Eu gostaria, porque são conceitos. Sensação térmica é o que o organismo reage a condições ambientais ligadas ao campo térmico, né? Sim. Agora, conforto térmico, é a tentativa dele de sobreviver. Conforto ou desconforto. Tem, inclusive, o conceito também de estresse térmico. Mas o conceito de conforto térmico, ele é dado pelo que o conforto, né? Pela articulação de 3 parâmetros ambientais com tua condição fisiológica. Então, temperatura do ar, umidade relativa do ar e velocidade do vento, né, esses 3 parâmetros conjugados é que te dão a possibilidade de conforto ou de desconforto, né? Então, o mês de outubro em Teresina é o mês que nós temos as maiores temperaturas. Sempre foi. Né? Sempre foi. Né? Assim, quando não há, né, por exemplo, teve um ano aí, 2011, se eu não estou equivocado, que o mês de outubro choveu quase que o mês inteiro. Então, a condição térmica foi afetada por conta das chuvas, né? Não foi sentido como habitualmente se sente, né? Bom, mas o conforto térmico ele é dado pela conjugação desses 3 parâmetros com o organismo. Eu acho assim, por exemplo, a nossa política pública não existe de jeito nenhum, no Brasil, particularmente aqui, mas assim, imagina você sair para trabalhar, as crianças saírem para estudar. Tipo assim, eu acho que não se devia ser repensado o horário das aulas. Sim. Né? A gente Teresina não tem um festival do calor. Por exemplo, no gelo, em lugares extremamente quentes, você se ganha dinheiro com isso. A gente não consegue pensar, nem com a cabeça empreendedora. Tipo, vamos fazer um festival. Teve uma ou outra tentativa. Tipo assim, descontos em lojas com selo para ventiladores, ar-condicionados, climatizadores. Pensar a cidade como uma grande reserva verde. Teresina não é mais uma cidade verde. Né? Repensar o horário de trabalho, de aula, repensar crianças, idosos, repensar as pessoas dentro desse contexto. Né? Não tem um básico, não é pensado o básico. Maia. Mesmo, eu vou deixar você falar, mas eu não posso deixar de esquecer isso. O Piauí, eu fiz uma entrevista semana passada, mostrando que o Piauí é o 3º estado em produção hoje no Brasil de energia renovável. Existe uma frente grande do governo estadual querendo trazer energia renovável e nos tornar, pela qualidade e capacidade que a gente tem de produzir energias limpas, uma referência nacional. Só para a gente fazer esse parêntese, porque é importante a gente elencar esse esforço também, né? Pode falar, professor. Pronto, sobre Teresina, né? A propósito disso que você acabou de falar, né? Teresina poderia dar um exemplo ao Brasil e ao mundo, né? Com algumas práticas fantásticas de superação do calor devido às suas altas temperaturas, né?
Mas eu acho que Teresina não faz isso, e nem tem feito. Não nem, faz, não nunca tem feito, fez. nunca fez. A história de Cidade Verde, você sabe muito bem que quando Coelho Neto, né, chamou Teresina de Cidade Verde, ele se referia aos verdes, ao verde dos quintais, né? Sim. Não ao verde público. Então, Sim. assim, a gente tem muito menos verde, né, do que precisamos ter em Teresina, né? Se fizermos aqui um passeio, né, por Teresina, saindo do centro para o extremo sul, né, do limite do urbano com o rural, um passeio para o extremo leste do limite do urbano com o rural e também para o norte, né, nós veremos que a gente não tem reservas, Mara, né? Maia, nós não temos reserva verde, nós não temos a cidade, né? Ela vai se espraiando no espaço. E ela, né, é uma cidade, uma parte mesopotâmica, né? Fica entre sim, rios, né? Mas nós não temos preservado, né, os rios, as margens, as temos, reservas, né, os parques. Não temos, né, e temos poucos, né? É. Então, assim, a questão imobiliária vai tomando conta de tudo, né? E, na verdade, né, o planejamento, né, considerando isso tudo que estamos falando hoje, né, a necessidade ambiental e climática, né, quer dizer, Teresina não faz e me parece que, né, muitos lugares do mundo também não têm feito. Eu acho que Teresina, o Piauí e Teresina, eles vão dar exemplo nessa área de mitigação a partir do investimento de energias renováveis. Em fontes de energia limpa e renováveis, que é uma das medidas importantes da área de mitigação, que é global, né? Global. Mas o reflorestamento também, práticas agrícolas sustentáveis, isso precisa ser reforçado. Ainda é possível ser reforçado, né, professor? Ainda. O nosso modelo de agricultura, né, na verdade, de agricultura e de pecuária, enfim, tem sido modelos muito tradicionais, né? E acho que tem aí, né, acenado, né, para o futuro perspectivas econômicas muito mais inteligentes, né, e muito melhor articuladas, né, com as necessidades ambientais, do que esse modelo As tecnologias aliadas, né, ao meio ambiente são muitas, né? A gente fica numa situação... Porque, assim, se a gente está falando do mundo inteiro, a gente está falando da Europa, dos Estados Unidos, a gente está falando do mundo inteiro, da Ásia, enfim, que tem mais condição, né? A maioria dos países. Aí, quando a gente pensa no Brasil, o Brasil tem a Amazônia, o Piauí tem mais de um sol para cada pessoa. Eu achava que era um sol, mas eu estou achando que são 2 para cada pessoa. A minha sensação é essa de que são 2. E isso, finalmente, vai significar esse investimento em relação a energias renováveis, né? De nos projetar dentro dessa área de mitigação, mas tem muito mais para ser feito, né? Porque a questão ambiental, gente, as pesquisas mostram que também afeta a saúde mental das pessoas, que também afeta a vida das pessoas. Eu estava mostrando para o professor, você pode falar, professor, sobre essa questão de afetar não só a nossa economia, a nossa vida, a nossa alimentação, a nossa subsistência. Você pode elencar tudo isso? Não, de novo, porque o clima, né, eu pego aquele ponto do início, o clima ele é sistêmico. Então, se ele precisa ser concebido à luz da ideia sistêmica, né, que está tudo articulado, né, você não pode dissociar a vida do clima em hipótese alguma. Não. Na verdade, né, a nossa vida cotidiana, né, o nosso relacionamento cotidiano, ele é com a atmosfera, onde o clima está assentado, digamos assim. E que tem outras causas. Dá para colocar aqui essa manchete, ó, porque clima extremo está causando aumento de casamento infantis no mundo. Antes da gente começar a entrevista, o professor, a gente estava conversando e a gente estava falando sobre isso aqui, gente. Ó, que isso é real. O que está acontecendo em todos os lugares do mundo? As famílias, com o extremo calor, né, elas vão empobrecendo, porque fica mais difícil todas as coisas, né? Quer dizer, uma situação climática é praticamente uma guerra ambiental, né? Uma situação extrema econômica que reduz a produção de alimento, reduz a capacidade de investimento das empresas por vários motivos, porque o custo fica mais caro, o custo-benefício, ele é feito o cálculo de outra forma. Isso sem falar dos desastres, né? Dos desastres ambientais. Que provocam, né, ligados ao clima, então, assim, e depois... Tem toda uma questão econômica e social, só para deixar
mais claro a gravidade dessa questão ambiental, que chega a esse ponto aqui. Então, assim, essa matéria da Folha de São Paulo, ela está mostrando que as altas temperaturas fazem com que os pais ofereçam criminosamente, sim, seus filhos em idade de infância ou de adolescência para se casarem, para melhorar o sustento das famílias. Então, o que já acontecia antes por outros motivos está acontecendo por conta do impacto dessa crise ambiental que não vai passar. Muita coisa já é irreversível, né, professor? Com certeza. Ô Maia, e sobre saúde mental, né, tem outros aspectos também ligados, né? Extremo térmico, né? Seja uma extremidade voltada para o frio ou para o calor, né? Seja uma extremidade de temperatura muito baixa ou Sim. muito elevada, né? Produz impactos, né, sobre o humor, né? Produz estresses mentais. Né? Não é bom. Não é bom. Então, assim, isso afeta a vida mental. Né? Eu acho que a gente acabou fazendo um panorama global, sem ser terrorista, mas sendo claro, né? E eu acho que defina terrorismo. Terrorismo é você se posicionar diante de uma catástrofe e você dizer a verdade para as pessoas, né? Isso não é terrorismo, né? E a gente posicionou no sentido de que cabe sim às empresas, aos governos, cabe financiamento, cabe iniciativas de toda a ordem. Mas é sempre bom a gente também ter a consciência que cabe a nós também, né, professor? Acho que a gente pode encerrar a cada um individualmente. com isso, né? Que é tipo, você faz a coleta seletiva, Teresina não tem um lugar de fazer de coleta, mas assim, você joga tudo misturado. Você é daqueles que ainda pega vidro e coloca junto com o lixo normal, que vai ferir e machucar a pessoa que cuida da coleta de lixo na sua cidade? Né? Você é aquele que desperdiça alimento? Você é aquele que deixa a luz ligada, a água aberta? Você é aquele que, mesmo que você tenha uma carona, você prefere no seu carro? Você é aquele que pensa no que você pode fazer dentro disso? Acho que cabe até uma outra entrevista a gente dizer objetivamente o que cabe a cada um de nós como cidadão fazer a nossa parte, porque junta 8 bilhões de pessoas, se 3 bilhões de pessoas do planeta resolvem fazer isso, é muito potente. As práticas individuais. É o que nos cabe, né? O que nos cabe dentro disso, né? Do exemplo, do modelo, da preocupação, da consciência. Cada um precisa olhar para dentro de si e ver o que está fazendo. Para dentro de si e ao redor. Olha ao redor, gente. Olha ao redor. Olha a fome, olha o calor, olha o desemprego, né? Olha as catástrofes, olha as pessoas que estão morrendo. Olha os países ricos sem saber lidar com isso. Imagina a gente. Olha, só olha. Dá uma Google assim e mostra assim que vai trazer para você. Pergunta para o ChatGPT o que é isso. Ele vai te dizer também. E ele só tem informação, claro que já tem a outra versão, mas assim, esse que a gente conhece, que todo mundo está usando, é até 2021. Mas já tem o Bird, já tem os concorrentes dele do Google e de tudo. Dá uma pesquisada para você ver como realmente é sério a questão de sobrevivência para a humanidade. Obrigada, professor. Obrigado, Maia, pelo convite. Eu é que agradeço você ter compartilhado aí seus conhecimentos com a gente. O professor continua conosco, mas eu tenho um recado para você. A gente vai falar sobre a Faculdade 7, esse vestibular agendado, né, de odontologia. Você sonha em se tornar um profissional de odontologia? Então, não perca a oportunidade única que a Faculdade 7, cuja sede é em Teresina, e que tem 25 anos, uma estrutura física gigante de 11 mil metros quadrados, na área de saúde, laboratórios de ponta, semelhantes não só ao do Brasil, mas também de outros lugares do mundo, e que está oferecendo esse curso nessa modalidade, que é a modalidade presencial, Sistema Presencial Modulado de Ensino, aprovado pelo MEC, né, uma metodologia própria da Faculdade 7, criada pela diretora da faculdade, que é a professora Tânia Sampaio. Então, assim, um vestibular que você pode agendar, que é prático, rápido, né, as mensalidades são absolutamente acessíveis, porque lá se pensa em tudo, e o primeiro passo para a sua carreira de sucesso. Então, informações pelo WhatsApp 869-9920-8914 e todos os canais, é só você colocar a Faculdade 7, que você vai ter todos os canais de comunicação para você agendar o seu vestibular de odontologia nesse sistema presencial modulado de ensino. Então, não deixe essa oportunidade passar, seja você também 7.
Hoje é um momento muito especial. Estou aqui para comemorar o início de uma nova jornada, a nossa cerimônia do jaleco. Sempre quis ser médica, quando criança era um sonho, mas me tornei biomédica, fiz pós, me realizei profissionalmente, mas há alguns anos passei por um momento muito difícil, onde eu tive que ressignificar minha vida. Meu filho partiu e antes dele partir eu tive a experiência de 11 meses internada com ele no hospital, vivenciando inúmeras experiências que reavivou a minha vontade de voltar e pensar para a faculdade para ser médica, prestar um serviço de excelência e poder, quem sabe, ajudar algumas crianças, algumas pessoas, assim como meu filho foi ajudado, mas infelizmente partiu. A emoção é grande, mas estamos aqui na luta e vamos em frente. Daqui a 6 anos comemoraremos novamente. Ao vestir esse jaleco, juro pela minha vida e a minha honra, dedicar meus estudos na medicina, Continue estudando, não perca as oportunidades. Construa a vida acadêmica pensando em que histórias vocês querem contar para seus filhos, que lembranças vocês querem ter. Façam as coisas com amor, respeito ao próximo e a si mesmo. Sejam muito bem-vindos ao time da Faculdade 7. Que Deus os abençoe e que os guie hoje e sempre. Hoje é o primeiro batente, primeiro degrau que vocês estão firmando diante da família de vocês, diante da sociedade. Esse jaleco representa já o primeiro passo para que vocês sejam excelentes profissionais. Vão existir para todos. Todos vão ter dificuldades, momentos melhores, momentos piores. E nós, enquanto coordenação, estamos aqui para ajudá-los. Sempre dispostos, entendemos por todos os momentos que vocês podem passar. E certamente a gente vai estar do lado para que vocês possam chegar até o final e termos o prazer de entregar esse tão sonhado diploma. Lembrem-se que quantos desafios já foram superados, mesmo quando pareciam intransponíveis. Acreditemos em nós mesmos, pois somos mais fortes do que imaginamos. Deus determina que sejamos corajosos nas adversidades, pois é nas quedas que aprendemos a levantar com mais determinação. Essa jornada com coragem, com resiliência e principalmente com paixão. Vamos aproveitar cada oportunidade de aprendizado, de interação com os pacientes e de crescimento pessoal. Que o jaleco que vestimos hoje seja um lembrete constante do nosso compromisso com o bem-estar dos outros. Como sempre, um momento de muita emoção, um momento muito especial para todos nós que fazemos o corpo docente da faculdade. É um momento de congratulação, de recebimento dos alunos, de assumirmos esse compromisso mútuo, de formarmos médicos de alto nível e fazermos a Faculdade 7 sempre
um sucesso como vem sendo até agora. É uma honra estar aqui prestigiando esse dia com minha família e com meus amigos. Meu sonho sempre foi, desde criança, ser médica e a cerimônia de jaleco dar início à minha vida acadêmica. É uma alegria eu poder estar aqui e pensar que daqui a um tempo eu vou poder realmente cuidar das pessoas e trazer bem-estar para todos que eu amo. Hoje nós fizemos a cerimônia do jaleco, onde essa cerimônia representa muito para os futuros médicos e os acadêmicos de medicina, simboliza compromisso, responsabilidade, já a questão da ética. Então isso representa o começo de um grande compromisso e de responsabilidade. E já que a gente está falando na área de saúde, eu tenho um outro recado antes de ir para o intervalo, que é o Vilar Hospital de Olhos. Eu sou muito fã do que se tornou o Hospital de Olhos Francisco Vilar, que hoje é o Vilar Hospital de Olhos. Um trabalho maravilhoso, feito pelo Dr. Vilar, pela doutora Raquel, e que se transformou nesse case de sucesso nacional, que é o Vilar Hospital de Olhos, que há mais de 40 anos, a gente tem que respeitar uma empresa que está há 40 anos, há mais de 40 anos no mercado, e que tem um propósito de cuidar das pessoas e cuidar dos nossos sentidos, no caso deles, a nossa visão. Então, assim, eles são certificados com excelência pela ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, um selo super importante, com muita credibilidade, e dispõe de um corpo clínico altamente especializado, equipamentos de última geração para cuidar da sua visão com qualidade e segurança, e a cirurgia de correção de grau a laser. A gente sempre gosta de falar dela, porque é o que incomoda a imensa maioria das pessoas. Então, na hora de praticar esportes, trabalhar, ou mesmo curtir o melhor da vida, ficar longe dos óculos, né? Que é o que a gente mais gosta. Então, agende sua consulta pelo WhatsApp 8621079900, Vilar Excelência em Oftalmologia. Eu vou para o intervalo comercial, mas a gente volta já com mais conteúdo, mais falando nisso para você. Até já.